A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos hoje para a lição 13 da Escola Bíblica Dominical, louvando ao Senhor por nos permitir chegar à última lição desse trimestre, 28 de junho de 2020. O título da nossa lição: A Trindade Santa na Evangelização. Estamos estudando sobre a Trindade, suas ações, especificamente sobre cada pessoa, agindo em todas as passagens de interesse da Igreja. E hoje veremos então a Trindade Santa na evangelização. Fundamento da lição está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Como já disse, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Aqui nós encontramos já uma ação do Deus Pai, o Espírito do Deus Pai, de Jesus como Senhor. Então, em citação já aparece aqui a Trindade: Deus Pai, Jesus e o Espírito do Deus Pai, que é o mesmo Espírito Santo. O texto escolhido para referência é Romanos 10, 13 a 18. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Este texto é o texto que sintetiza a importância da pregação, para que ninguém se justifique por não ter ouvido nos dias em que há possibilidade de se anunciar, e com tantos recursos como nós temos hoje, não seria justo alguém ficar sem ouvir a palavra. Nossos objetivo geral, mostrar que a Trindade Santa está envolvida na evangelização. E os objetivos específicos são
reconhecer que a evangelização já estava nos planos do Deus Pai, mostrar que os discípulos, ao evangelizar, deveriam também fazer discípulos e explicar como Deus Espírito Santo é a mola mestra da evangelização. Como introdução nós temos: nesta lição estudaremos para verificar, à luz das Sagradas Escrituras, como as pessoas da Trindade Santa participam do processo de evangelização do mundo. Tópico 1. O Deus Pai e a evangelização do mundo. 1.1. A expansão do Evangelho para todas as nações já estava no coração do Deus Pai. Quando o profeta Isaías, revelado pelo Deus Pai, trouxe ao mundo a mensagem de Jesus, que Jesus restauraria as tribos de Israel, disse também que ele estava sendo dado como luz para os gentios e como salvação até as extremidades da terra. Podemos ver isso em Isaías, no capítulo 49, versículo 5. Vale a pena ler. Vamos ler juntos? E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Irmãos, isso aqui é simplesmente maravilhoso para nós, gentios, ouvir ou ler, descobrir uma verdade tão importante para nós. Gentios, como vocês sabem, era uma classificação para todas as pessoas, a todas as nações que não pertenciam a Israel. E quantas vezes ficamos em dúvida, ou ficávamos em dúvida, pensando que não haveria oportunidade para nós, porque Israel sempre teve um espírito patriota muito forte, um patriotismo exacerbado e um classismo bem destacado. E sabemos pela Bíblia que não se misturavam com outras nações, e por isso houve época em que eles achavam que os gentios, as pessoas de outras nações, que no tempo da história bíblica eram conhecidos como gregos, nem sempre por ter nascido na Grécia, mas todos os povos de outras nações eram tidos como gregos ou como bárbaros. E ouvir isso aqui, que Jesus foi dado como Salvador para todas as nações, até os confins da terra, todas as extremidades da terra, estavam incluídas
no processo de salvação do Deus Pai. Quando começou a revelar o processo de salvação através dos gentios, já contava com a expansão desta palavra para todas as nações. É realmente motivo de muita alegria e de glorificarmos ao Senhor. Esse texto que nós lemos alinha perfeitamente com a missão que Jesus deu aos seus discípulos de serem testemunhas, suas testemunhas até os confins da terra. Conhecemos muito bem Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essas palavras alinhadas, tanto do Velho Testamento, através de Isaías, como declarações feitas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que ficaram registradas no Novo Testamento, demonstram esse princípio inclusivo da salvação para todas as nações. Glorificamos ao Senhor por isso, porque somos contemplados pela misericórdia de Jesus como integrantes do plano da salvação. Tudo por misericórdia. Tanto o judeu foi alcançado por misericórdia de Deus, como nós, os gentios, também por misericórdia de Deus. Nenhum foi por méritos próprios. 1.2. Deus Pai presente no resgate do gênero humano. Aí nós vamos caminhar um pouco desde o Jardim do Éden para entender esse processo que aparece nas páginas das Sagradas Escrituras. O homem desobedeceu e, como morto espiritual, passou a caminhar para a morte física e para a morte eterna. Vale a pena lembrar que quando Deus disse para o homem que se ele desobedecesse morreria, isso aconteceu realmente. E o processo de morte a que o Senhor Deus se referiu para o homem não era somente a morte física. Existia uma morte espiritual que o homem experimentou logo assim que desobedeceu, porque ele quebrou a sua comunhão com Deus. A partir do momento em que o homem e a sua esposa, sua mulher, desobedeceram, passaram a se esconder de Deus, pensando que era possível se esconder. Mas aquilo foi uma demonstração da quebra de comunhão perfeita que o homem tinha com Deus. Após a desobediência, imediatamente veio a morte espiritual. E Jesus homologou isso também. Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Isso porque o homem, quando pecou, o gênero humano está morto espiritual, perdeu a comunhão com Deus, se desliga de Deus. Então, uma vez que perdeu essa comunhão e ingressou no processo de morte, esse processo começa com morte espiritual. Como morte espiritual, Deus expulsou o homem do jardim que ele havia preparado. E o homem agora passa como morto espiritual, andando fora da comunhão com Deus, fora do jardim de Deus, contando os dias para a morte física, pois Deus disse: até que para o pó volte, porque do pó foste tomado. Essa contagem
para a morte física foi depois da morte espiritual. E uma vez o gênero humano, tendo pecado, herdado a natureza pecadora, passou a caminhar nesse mesmo processo. Porém, o Deus Pai, que sempre se revelou como Deus justiça e Deus amor, iniciou, ainda no Jardim do Éden, o plano de resgate do pecador, o plano de resgate da humanidade. E ele apresentou esse plano de resgate com algumas fases. Primeiro, Deus sentenciou o homem e a mulher pelo seu ato de desobediência. Deus levou imediatamente o homem e a mulher à sua presença, a juízo, para receber sentença pela desobediência. E isso é que nós não podemos esquecer. Deus é amor, Deus é bondade, mas Ele não é tão bom a ponto de fazer vistas grossas para o pecado. Ele leva o homem a juízo. E graças a Deus que nesse processo a misericórdia do Senhor também acompanha esse juízo. Deus sentenciou, ainda no Jardim do Éden, Deus sentenciou o diabo, transvestido de serpente, declarando que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou a sua cabeça, no caso, o diabo. Essa passagem vai se cumprir com a prosseguir da história do gênero humano. A sentença para o erro. Vale a pena lembrar que quando Deus chamou o homem a juízo pela sua desobediência, ou porque ele não compareceu à sua presença, Deus fez para o homem: por que fizeste isso? Quando falou com a mulher, de igual modo, disse para a mulher: por que fizeste isso? Mas quando falou com a serpente, que no caso era o diabo incorporado na serpente, Deus não disse: por quê? Não, Deus não disse assim. Deus disse: por que fizeste isso? E aí deu a sentença, que não é o caso nessa lição. Por que fizeste isso? Não perguntando, mas no sentido de, visto que fizeste isso. Então há uma diferença da indagação de Deus com o homem e indagação de Deus com o diabo encarnado. É muito claro que Deus não iria perguntar para o diabo: por que fizesse isso? Claro que Deus não ia fazer essa pergunta. Prosseguindo, até que no tempo de Deus, Jesus se manifestou. Como a semente da mulher que resgataria o homem do seu estado de morte espiritual, escapando da morte eterna para a vida eterna. Aí o processo que Deus estabeleceu dentro do tempo de Deus foi se desenvolvendo todo o projeto. E Deus então, no seu tempo, fez com que Jesus aparecesse. Na história do desenvolvimento do Redentor, o Deus Pai cria tipos que apontam para a vinda
do executor do plano redentor. Quando começamos a olhar para as páginas sagradas, começamos a perceber que a sincronia entre Pai, Filho e Espírito Santo, desde o início da formação de todas as coisas, continua também aqui. Vamos perceber que a evangelização, a pregação do Evangelho, não é um fato isolado só de Jesus que tomou forma humana. Há uma ação triuna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, no plano, no tempo certo de Deus, Deus faz com que o Redentor, que iria executar o plano da salvação prometido lá no jardim, aconteça de forma bem reincidentemente anunciada. Temos uns passos aqui interessantes. Com o caminhar da história, Deus elegeu um patriarca. Desse patriarca, a história foi andando e chegou em Moisés. E Deus estabeleceu com Moisés uma série de pactos. Primeiro, Deus instruiu Moisés para estabelecer o Cordeiro Pascual, cujo sangue protegeria os judeus da sentença de morte no Egito. Aí nós temos já um primeiro tipo de Cristo, o Cordeiro Pascual. Aquela promessa de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Quando Jesus, prometido no Éden, toma forma humana e se manifesta aos judeus, João Batista o apresenta. João Batista, quando estava com seus discípulos e Jesus ainda não havia se manifestado ao mundo como o Cordeiro de Deus, mas quem fez essa apresentação para seus discípulos foi o próprio João Batista. Como vocês sabem, João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. E a apresentação de que João Batista fez de Jesus foi essa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus, Israel já conhecia pela história, desde lá da saída do Egito, quando o Cordeiro Pascual foi estabelecido e o sangue dele foi passado na porta da residência dos judeus, que ainda estavam no Egito, para protegê-los e livrá-los do juízo que estava para vir sobre o Egito. Foi a morte dos primogênitos. E esse Cordeiro Pascual ficou sendo comemorado e utilizado em todas as Páscoas estabelecidas por Moisés para Israel, como memória da saída do Egito. Na jornada do deserto, Israel peca contra Deus e surge como castigo serpentes que dizimavam o povo. Isso é uma constante na história da humanidade. Mas como Israel foi o povo escolhido por Deus para caracterizar esse relacionamento, sempre vamos encontrar Israel pecando, Deus entregando nas mãos dos seus inimigos como sentença, como juízo, depois o amor de Deus se manifestando e resgatando e libertando. E nessa repetição histórica, nós vamos encontrando
o povo de Deus sendo conduzido até o propósito maior de Deus, que era a chegada de Jesus Cristo, que iria vencer Satanás. Na jornada do deserto, nós vimos que o povo se rebelou contra Deus e então surgiu como castigo serpentes que matou muita gente no deserto. E Deus então dá outra instrução para Moisés. E o que me faz trazer esses pontos aqui é a sincronia que existe entre isso que aconteceu no deserto e que aconteceu no Egito e que está ligado ao Deus Filho. Deus instruiu Moisés que levantasse uma serpente de metal no meio do acampamento, e todo aquele que fosse atingido pela serpente, ao olharem para a serpente de metal, escaparia da morte. Você pode ler mais sobre essa história em Números, capítulo 21, dos versículos 8 em diante. O evangelista João disse no seu evangelho, no capítulo 3, os versículos 14 e 15: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê escape da morte eterna. Olha o processo. Morte espiritual ainda funciona hoje. Todo aquele que está no pecado está morto espiritual e, portanto, separado de Deus. Não existe classe, não existe nenhum privilégio. Isso é para todos. Quando aceitam a Jesus e passam a viver uma vida de agrado a Deus, passam a viver na luz. Sai das trevas do pecado para a luz de Jesus Cristo, e aí mesmo que o processo de morte física não é interrompido, porque a consequência do pecado começa justamente pela morte física, todos morrem. Com exceção daqueles que tiverem o privilégio de esperar Jesus e ser recebido, transformado no dia da vinda do Senhor. Mas a morte física é certa para todos. Mas os que morrerem em Cristo, como nós já vimos em outras lições, vão ressuscitar para a vida eterna. Os que morreram sem Cristo vão ressuscitar também para a morte eterna. E no final de tudo, o que foi sentenciado no Éden acontecerá. Pecou, morte física, morte espiritual, melhor dizendo, como primeira manifestação, morte física em seguida, e se aceitar a Cristo, passa da morte para a vida. Se não aceitar a Cristo, continua para a morte eterna. Vai ressurgir um dia para a morte eterna. Tópico 2. O Deus Filho comissionou os apóstolos para evangelizar o mundo. 2.1. O Jesus ressuscitado envia seus discípulos a pregar. Após diversas aparições de confirmação da sua ressurreição, Jesus apareceu para os 11 e repreendeu-os por duvidarem da sua ressurreição. Repreende, mas não os rejeita. Isso é muito importante. Os discípulos não creram inicialmente na ressurreição de Jesus. Por mais que Jesus falou, prometeu, declarou. E quando Jesus aparece para os seus discípulos
em várias oportunidades, ele sempre lançava em rosto a dureza de coração deles para crerem. Mas nunca os rejeitou totalmente. Tanto é que não os rejeitou, que depois de ressuscitado, Jesus os comissiona para uma comissão de grande vulto e diz para eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que eles deviam fazer era pregar o evangelho. Eles sabiam que o evangelho eram boas novas. Eles estavam acabando de receber uma boa nova para anunciar. Que boa nova era essa? Jesus estava vivo. Jesus estava pronto ali, conversando com eles. Deviam pregar por todo mundo e para toda criatura. Aí nós percebemos o alinhamento com o que Isaías profetizou de que Jesus iria anunciar e estender a salvação para todos os gentios e até os confins da terra. E agora nós encontramos Jesus levando a efeito o que estava determinado profeticamente. As boas novas eram um evangelho de inclusão, sem acepção de pessoas. Isso ainda está valendo para os nossos dias. Você pode ver isso em Marcos 16, 14 a 16. O evangelho é para todas as pessoas. Todos, sem exceção. Qualquer que seja o grau de afastamento do gênero humano. Nós hoje vivemos numa época em que podemos perceber maior afastamento das pessoas. Hoje vivemos numa época em que o temor de Deus parece ser nulo para algumas pessoas. Pessoas que praticam tantas coisas, tantas aberrações, até contra o próprio Deus, pessoas que perdem o senso até humano, e que a gente pensa assim, esse aí nem é humano, esse aí parece que é o próprio diabo incorporado. Nós às vezes pensamos isso, pela prática tão absurda de pessoas que vivem e que se entregam para cometer atrocidades. Mas não podemos pensar assim. Qualquer que seja o afastamento das pessoas, se olharem para Jesus crucificado, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, se olharem, alcançarão de Deus o perdão e serão incluídos no plano da salvação. 2.2. Os apóstolos deveriam fazer discípulos. No enfoque dado por Mateus para a comissão dada por Jesus, os discípulos deveriam fazer outros discípulos. Esse é o processo de multiplicação. Os discípulos não somente deveriam pregar o evangelho como uma solução para o pecador, para evitar que o pecador perdesse a sua alma, não somente isso, mas deviam também fazer outros discípulos. O Senhor falou que fizesse discípulos, ensinando os seus novos discípulos a também fazerem outros discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então é por esse processo que o Evangelho chegou até os confins da terra. E ainda chegará, aonde não foi anunciado. Por quê? Porque quem prega deve também fazer desse novo discípulo um pregador. O sentido de guardar aqui é praticar.
processo multiplicador constava do projeto evangelístico do Senhor. Como se pode ver o que aconteceu na dispersão, em Atos 8, de 1 a 4. Por causa da perseguição, os discípulos saíram de Jerusalém, saíram correndo, e enquanto corriam, anunciavam também o Evangelho. E onde ia passando, ia surgindo outros núcleos de evangelização. Tópico 3 e último. O Espírito Santo é a mola mestra da evangelização. Quando Jesus preparava os discípulos para substituí-lo na pregação do Evangelho, usou um termo de orientação de grande significado para nós. Até que Jesus, quando mandou que eles fossem pregar o Evangelho, Jesus disse, até ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E então, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tinham uma missão, mas precisavam poder. Mesmo que já tivesse recebido o Espírito Santo, pelo sopro, Jesus já havia soprado sobre eles e tinha dito, recebei o Espírito Santo. Isso está em João 20, 22. Mas eles deveriam ser revestidos do poder para que pudesse avançar no processo de evangelização até os confins da terra. Ao receber a virtude do Espírito Santo, deveriam testemunhar de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. 3.2. O Espírito Santo age em parceria com a igreja para a evangelização. Entre as Antioquias existentes na Bíblia, no século I do cristianismo, existe a Antioquia da Síria. Na Antioquia da Síria foi fundada a primeira igreja cristã. E foi lá que os cristãos receberam esse nome. Essa é a Antioquia da Síria, que dividia na época com Israel. Atos 11, 26. Na igreja de Antioquia existiam profetas e doutores. Essa igreja tinha como prática servir ao Senhor com oração e jejum. E o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E jejuando e orando, puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os despediram. Você pode ler mais sobre isso em Atos 13, de 1 a 3. A ação do Deus Espírito Santo foi notável do início ao fim. Leia o capítulo 13 de Atos, todo o capítulo. Você verá como que o Espírito Santo estava impulsionando para que o que o Deus Pai disse lá no Jardim do Éden se concretizasse através da história, confirmado por vários tipos, como já lhes falei, até que Jesus apareceu, e aí ficou claro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo para a evangelização. Portanto, concluindo o estudo dessa lição, vemos que a evangelização do mundo acontece com o envolvimento dos que já foram evangelizados sob a direção da Trindade Santa, tendo como instrumento as Sagradas Escrituras. Com a palavra de Deus nas mãos, com o envolvimento do Espírito Santo, o poder do Espírito sobre nossas vidas, para nos tornar como exemplo de pessoas transformadas, com a bênção do Senhor Jesus Cristo,
cumpriremos o propósito do Deus Pai, que é anunciar o Evangelho até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe. Essa foi a última lição do trimestre que estamos vivendo, desse trimestre, terceiro trimestre, ou melhor, o segundo trimestre de 2020. Deus os abençoe. No próximo domingo já teremos mais uma lição, um novo trimestre, um novo assunto e um novo comentarista. Deus nos dê graça e força até lá. E aproveitando, guarde-se, procure o máximo cumprir as orientações para que a pandemia que se assola no nosso país, que está multiplicando a cada dia, possa ser detida. Vamos cada um de nós fazer o que puder, que depender de nós, para que esse mal não avance sobre outras pessoas. Até lá, foi uma grande satisfação poder lecionar a última lição desse trimestre. Amém.